versículo 1. A partir do versículo 1. Romanos 12, a partir do 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Como os irmãos sabem, terça-feira é o culto de doutrina, de ensino, onde a gente procura trazer uma palavra, tratar de alguns assuntos que às vezes nos demais cultos a gente não é nem que não possa, mas é um momento onde tem mais visitantes, pessoas que não têm uma familiarização com a palavra. Então nas terça-feiras é um culto de doutrina, de ensino, onde a gente pega, onde Deus pega mais pesado conosco. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Só que o pesado de Deus, entre as para nós, é uma bênção. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós queremos andar em uma caminhada cristã, mas nós não queremos ser corrigidos, não queremos ser exortados pelo Senhor. E o nosso Deus, se nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, nós como filhos temos que estar submissos a toda a correção de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele recebe por filho. Olha só, Ele corrige aquele que Ele ama. Então se Ele te corrigir nesta noite, em alguma palavra, em algum momento do culto, saiba disso, é porque Ele te ama, meu irmão. É porque Ele te ama, meu irmão. É porque Ele quer moldar você para que você não saia do caminho. É porque Ele quer preparar cada dia o seu coração, até a estrutura para viver um evangelho puro, justo e verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós bem sabemos, irmãos, que hoje tem igreja para todo tipo de gosto, tem igreja para todo tipo de pessoas, só que a igreja de Cristo é uma só. E a igreja de Cristo não é uma placa denominacional, a igreja de Cristo não é paredes, a igreja de Cristo é um povo que está espalhado na face da terra, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos, eu vou pedir aos irmãos que cessem a movimentação em nome de Jesus, amém? Para dar a palavra, toda a atenção é fundamental, amém? Amém. Vamos lá, a gente não perdeu o foco. Nós bem sabemos, meus queridos, que o Evangelho é uma vida, é algo que nos ensina a viver uma vida diferenciada daquilo que o mundo ensina. Nós nascemos, crescemos nesse mundo, aprendemos muitas coisas, muitos costumes, muitos gostos, muitos prazeres, muitas diversões, mas chega um momento na vida do homem, como chegou na minha, como chegou na de muitos que estão aqui, que Cristo se revelou a mim e a você, nos mostrando um novo e vivo caminho. Só que hoje, meus amados irmãos, está meio bagunçado. As pessoas não estão tendo discernimento do que é o Evangelho, do que é a doutrina de Deus, do que é a sã doutrina. Porque as Escrituras dizem que existem 3 tipos de doutrinas. Existe a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, a palavra. Existe a doutrina que é preceitos de homens. Existe a doutrina de demônios. Então você veja que hoje, infelizmente, está muito misturado as coisas, onde a gente não consegue mais entender, muitas das vezes, pela humanidade nossa, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo, porque está uma mescla, está uma mistura. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o discernimento que eu e você precisa ter, nós precisamos alcançar pelo conhecimento da palavra.
Por isso a importância de sermos uma igreja que lemos a palavra. Por isso precisamos ser a casa de uma igreja que medita nas Escrituras, que conhece o Evangelho. Por quê? Porque você conhecendo a verdade te libertará, louvado seja Deus. Amém? Amém? Enquanto você não conhece uma verdade bíblica, qualquer pessoa com argumento humano pode te enganar. Enquanto você não conhece uma verdade genuína, qualquer pessoa vai fazer de você massa de manobra. É o que nós temos visto. Megas igrejas evangélicas arrastando multidões. Mas quando você vai olhar para o ensino da liderança, quando você vai olhar o ensino que é trazido, qual é muitas vezes? Teologia da prosperidade. Venha para Cristo que você vai ficar rico. É mentira do diabo. Quer ficar rico, meu irmão? Tem um segredo. Trabalhe, economize, saiba administrar os seus bens, valorize o que tem, cuide daquilo que Deus te deu, que se for a vontade dele, você vai prosperar. Se não for, seja contente com o que Deus te dá, louvado seja Deus. Mas a teologia da prosperidade ensina que você chega pobre e vai ficar rico. Ensina que você entra na igreja funcionário e vai virar patrão. Isso é verdade? Não é essa a promessa de Cristo. Não é essa. Não é isso a promessa que o Evangelho nos oferece. A promessa do Evangelho, a Bíblia diz: e esta é a promessa que dele recebemos o quê? A vida eterna, louvado seja Deus. Então, se Deus só nos desse a vida eterna, nós já estávamos de bom tamanho. Glória a Deus. Já era o suficiente, meus irmãos. Porque eu e você estávamos destinos da glória de Deus, eu e você estávamos longe da presença de Deus, nós vivíamos prazeres do pecado. Então, se Deus nos desse só a vida eterna, isso já era para ser o suficiente. Mas Deus é tão bom que Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos, porque Ele é Pai e não é padrasto. Amém? Então nós temos que ter cuidado com uma mensagem, um ensino que muitas vezes tem perpetuado nesses últimos dias, onde tem enganado muitos. Porque Jesus disse que muitos falsos profetas surgiriam nesses últimos tempos. Esses dias um rapaz mandou um vídeo para mim, um irmão de uma determinada denominação, disse: irmão, olha aqui um som. Aí eu fui olhar o vídeo, né? Aí eu fiquei triste. Sabe por quê? Porque unção para ele, o vídeo que ele mandou, estava todo mundo dentro da igreja correndo. Estava todo mundo dentro da igreja pulando. E esses dias eu vi um vídeo, quero até compartilhar com os irmãos, mas acabei esquecendo, onde uma macumbeira, mãe de santo, dona de terreiro, ela assistiu um vídeo de igrejas evangélicas e ela disse: isso não é evangelho, isso é terreiro. Isso é terreiro, os evangélicos estão no terreiro e não sabem. Ela viu num vídeo de uma igreja evangélica uma suposta irmã cheia do Espírito Santo, que do Espírito Santo não tem nada. E essa irmã rodava e botava a mão para trás e fazia um balanço assim, sabe o que a macumbeira disse? Isso é passe. Isso aí eu recebo das entidades entre mim lá no terreiro. E ela vê o vídeo das igrejas chacoteando, tirando onda. Que bizarro! As igrejas neopentecostal e pentecostal estão achando que ser cheio do Espírito Santo é correr dentro da igreja, é pular, é gritar. Oh, nós tivemos um momento de louvor. Quem aqui não sentiu a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Nós tivemos um momento de oração, o Senhor nos visitou. Não precisou ninguém correr, não precisou ninguém pular, se jogar no chão, rolar. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém aqui é doido, não. E o Espírito Santo também não é doido, não. O Espírito Santo, ele vem sobre a minha, sobre a tua vida, não é para dar show, não. Quando o Espírito Santo nos visita, o nosso coração está triste e se alegra. Quando o Espírito Santo nos visita, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, uma vida passada; da justiça, uma vida presente; e do futuro, eternidade. Olha só que coisa maravilhosa. É isso que a obra do Espírito Santo faz na nossa vida. Deus pode tomar alguém aqui em profecias, em nós pode, porque a igreja é do Senhor, Ele é quem conduz. Agora, temos que saber separar.
o que é Espírito Santo e o que é meninice. O que é meninice? Quando Paulo aqui em Coríntios, em Romanos 12, ele começa a falar de uma experiência pessoal de cada cristão, como uma experiência no todo da igreja, como é que ela deve se comportar, se pôr diante do Senhor, como ela deve se apresentar no culto, na adoração. Ele usa o exemplo do Velho Testamento, do culto que era um culto sacrificial, onde se pegava um animal e se matava, se imolava e oferecia a Deus em sacrifício. E aí Paulo ele vem e diz: rogo-vos, pois irmãos. É para mim e para você que somos irmãos em Cristo. Ele diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, aliás, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só como nossa vida ela deve ser oferecida ao Senhor. Olha só como nós devemos oferecer em cultuar o nosso Deus. Não é com balela, não é com baderna, porque a Bíblia diz que Deus ele gosta das coisas tudo com ordem e decência, meus irmãos. Decência. Quero aqui frisar para os irmãos que nós não estamos aqui, como a gente sempre diz, para degredir a imagem de ninguém, para dizer que os outros não prestam, só a gente presta. Não estou aqui dizendo que a igreja que é a boa, a perfeita é nós. Não é isso que estamos dizendo. Talvez nós somos a pior de todas. Porque na igreja não tem ninguém bom, só tem gente ruim. Por isso que você está aqui. Você é tão ruim. Eu era tão ruim, eu sou tão ruim que Jesus nos alcançou. Porque ninguém nos queria, só o diabo. Aí Jesus foi, arrancou, eu quero ele. Eu quero ela, eu faço Deus. Porque Jesus nos amou com amor incondicional. Então a igreja não é lugar de gente boazinha e perfeita, não. Se você está procurando uma igreja perfeita, eu vou dizer a você está no lugar errado. Porque aqui é uma igreja de pessoas imperfeitas, de pessoas falhas, mas de pessoas que entenderam que na presença de Deus nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso que nós temos que permanecer perseverando na presença, porque nós somos imperfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito, meu irmão. Você tem suas falhas, eu tenho as minhas, mas ninguém está aqui para te apontar, muito menos o Senhor. Mas existe uma graça, existe uma misericórdia, existe um Deus de amor que sempre nos recebe na sua presença. Porque Ele quer que nós possamos ter um coração arrependido e contrito para Ele. É bem verdade, meus irmãos, que alguns cultos que acontecem em alguns lugares, eu posso dizer que Deus já não faz presente faz tempo. Alguns lugares que se dizem que fazem culto, Deus já não se faz presente faz tempo. O Espírito de Deus já saiu de lá. Porque para nós buscarmos o Espírito Santo, nós temos que chorar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que consagrar, nós temos que pedir perdão, nós temos que perdoar, nós temos que ser misericordioso. É assim como a Bíblia ensina? Para alcançar a misericórdia. Mas não. Esses dias aí atrás, um tempo, uma senhora disse: rapaz, minha neta está na igreja, e eu fui lá visitar a igreja dela, e ela entrou no manto. Eu falei: que manto, irmão? Que manto? Ela entrou no manto. E que manto é isso? Porque a Bíblia não fala de nenhum manto. Não, irmão, ela marchou, ela entrou no exército, foi? Irmãos, não, ela foi cheia do Espírito Santo, ela rodou, e foi, irmão, eu era assim, com namorado lá no escuro. Isso é o Espírito Santo? Me perdoe, meu irmão, mas o Espírito Santo não está agindo dessa forma, não. O Espírito Santo é santo, ele é sensível. A Bíblia diz, Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas se esse templo estiver sujo, o Espírito Santo não habita. Amém, meus irmãos? Amém. Se eu convidar algum dos irmãos aqui para ir na minha casa, você chegar na minha casa e você encontrar cheio de lixo, barata, rato, escorpião, lixo por todo canto, você vai aproveitar? Ah não, porque o ambiente é imundo. E você acha que o Espírito Santo vai habitar no coração imundo? Sujo? Se eu e você que somos pecadores não conseguimos ficar bem num ambiente assim, imagina o Espírito Santo que é santo, irmão. Então a preocupação de Paulo, ele roga pela compaixão de Deus, para que a igreja aprenda a se apresentar diante do Senhor, no culto, na oração, no seu dia a dia, no testemunho. A nossa vida precisa constantemente estar na presença de Deus, irmão. E se colocar na presença de Deus,
momento do culto não. Isso é 24 horas do dia. É na escola, é no trabalho, é na rua, é em casa, é entre a vizinhança. Nós temos que estar plenamente na presença dele. Amém? Amém. E Paulo dá uma receita de como nós devemos nos apresentar, como nós devemos nos portar diante do Senhor. Qual o culto que agrada ao Senhor? O culto que agrada ao Senhor, porque o culto não é para mim, o culto não é para a igreja, o culto não é para os irmãos, o louvor não é para nós. Todo o que acontece no culto é para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quem deve ser visto, quem deve ser adorado, quem deve ser glorificado e magnificado é o Rei dos Reis, Senhor da glória. Aleluia. É como João Batista disse: importa que eu diminua, mas que ele cresça. E para mim eu vou até mais além do que João Batista. Importa que eu desapareça, para que ele apareça, louvado seja Deus. Porque quem deve ser visto é o Senhor, meus irmãos. Aqui não tem grandes homens de Deus, aqui não tem grandes pregadores, aqui não tem uma mega igreja, aqui tem um povo simples que foi chamado para servir ao Senhor em louvor e adoração e gratidão. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, louvado seja Deus. Paulo rogava a igreja: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, procure apresentar o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável. Meus irmãos, o seu corpo foi comprado por Cristo também. Existe uma tese, uma teoria hoje, né? Principalmente no movimento feminista, né? Meu corpo, minhas regras. E esse movimento comunista, feminista, tem entrado dentro das igrejas, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Eu uso o que eu quero. Se você é um cristão, se você é uma cristã, se nós somos servos de Deus, a gente não deve fazer o que a gente quer. A nossa vida é para fazer o que Deus quer. É diferente. Quando eu digo que eu faço o que eu quero, então o Senhor da minha vida sou eu. Mas quando eu digo que eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer, então eu estou dizendo: Ele é o Senhor da minha vida. Muitas vezes nós citamos o Salmo 23, né? O Senhor é o que, igreja? Meu pastor, não é gostoso falar isso? É lindo, é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor. Mas será que Jesus pode olhar para você e dizer que você é minha ovelha? Será que Ele pode dizer que nós somos ovelha dele? Será? Porque se Ele é o pastor, Ele é quem governa. Se Ele é o pastor, Ele é quem apacenta as decisões, as escolhas, as atitudes. A minha vida não é direcionada pelo meu coração, pelos meus sentimentos, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu imagino. Não. Se o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso pastor, nós temos que ter uma vida, o nosso lar, a nossa vida, a igreja, a congregação, ela precisa ser dirigida, apacentada, instruída por esse pastor. Amém, meus irmãos? Amém. A partir do momento que eu quero tomar uma decisão, que eu passo à frente do Senhor, automaticamente eu estou dizendo que: Senhor, fica aí, agora é comigo. Não preciso de Ti para essa decisão. Não preciso de Ti para essa escolha. Não preciso de Ti para essa atitude. E aí é perigoso, quando a gente deixa o Senhor de lado e queremos agir segundo a nossa visão humana, segundo o nosso conhecimento, segundo as nossas vontades, segundo o que nós achamos, porque nós achamos muitas coisas. Nós achamos muitas coisas. Só que o cristão não deve andar de achismo, ele deve andar na revelação do Senhor. Paulo era um cristão que andava na revelação do Senhor. Tudo que ele fazia era diante daquilo que Deus tinha estabelecido. Certa vez Deus revelou que Paulo tem que dar testemunho em Roma. Mas Paulo sabia que em Roma ele ia ser morto. Paulo sabia que em Roma viria uma perseguição. E quando Paulo ali começa a se despedir dos irmãos, os irmãos sabendo o que iria acontecer, a Bíblia diz que os irmãos começaram a chorar. Não vai não, Paulo. Paulo era um homem querido da igreja. Não vai não, Paulo. Teve até um profeta que chegou, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés de Paulo. Só, assim como foi feito com esse cinto, assim será feito com o dono do cinto. E aí os irmãos começaram a chorar, porque sabiam que Paulo ia e não ia voltar mais. Era uma viagem sem volta.
o que Paulo queria mesmo era viajar para a glória. O que Paulo queria mesmo era encontrar com o Senhor, meus irmãos. E os irmãos ali começaram a chorar. Paulo, não vai não, Paulo, não vai não. Mas por que vocês estão chorando? Eu não sou ateu, eu vou morrer por Cristo, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o corpo de Paulo, a alma de Paulo, o espírito de Paulo, a vida de Paulo não pertencia mais a ele, mas era do Senhor, louvado seja Deus. Por isso que ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim, louvado seja Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo muito para nós ainda. Estamos vivendo muito ainda para o nosso bel prazer, os nossos prazeres e gostos. Está na hora de a gente começar a despertar e entender que a nossa vida não é nossa, não pertence a nós. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos propriedade do Senhor. O meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o meu coração, as minhas decisões e escolhas precisam ser norteadas e conduzidas para o Rei da Glória. Porque quando eu ando dirigido por mim, eu posso acertar, mas também corro o risco de errar. Quando eu ando segundo as minhas escolhas podem ser boas, mas também corro o risco de serem erradas. É igual um jovem cristão quando quer namorar. Se ele não escolher o Senhor, ele pode quebrar a cara. Porque toda a nossa vida deve ser dirigida e conduzida pelo Senhor da glória. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo estava rogando aqui para que os irmãos, pela compaixão de Deus, era um clamor, era uma necessidade da igreja de Corinto, de se preocupar que eles foram salvos, mas o corpo deles também era importante para Jesus. Hoje a gente vê o povo de Deus, meus amados irmãos, as irmãs, os varões, mal vestidos. E eu não quero pregar aqui o uso e costumes, mas eu quero pregar o que a Bíblia me dá base para pregar. Se você se sente bem se vestindo mal como cristão, continue se vestindo mal, meu irmão. É um direito seu. Eu não estou aqui para dizer que você deve vestir ou não deve vestir. Eu só estou dizendo que o povo de Deus precisa ter uma conduta diferenciada do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é trevas. E a igreja foi chamada para ser o quê? Luz do mundo, meus irmãos. Se o mundo é treva e a igreja é luz do mundo, por que nós só não estamos sendo igual ao mundo? Tem que ter uma mudança. Hoje os pregadores pastores usam calças apertadinhas, né? Estilo Zezé Camargo. Você vê aí, você abre a internet, você vê aí uma série de aberrações. Não estamos aqui para julgar ninguém, torno a dizer, mas a gente não pode de maneira nenhuma deixar com que os princípios de Deus, a palavra de Deus, caia indiscreto na nossa vida e começarmos a viver uma vida cocheando entre dois pensamentos, servindo a dois deuses. Uma hora nós estamos no mundo, uma hora nós corremos para a igreja. Uma hora nós corremos para o mundo, uma hora nós corremos para a igreja. Ei, meu irmão, temos que escolher, meu irmão. Temos que estar definido o que nós somos e o que nós queremos. Não brinque com a graça de Deus, não. Não podemos brincar com a graça do Senhor. Porque para muitos vão querer voltar uma hora, talvez não tenham oportunidade mais. Nós temos que se definir, meu irmão, a cada dia. Eu sou do Senhor. Eu quero o Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu tenho falhas, eu sou imperfeito, mas eu não arrego o pé da presença do meu Deus. Está difícil, mas o Senhor está comigo. O diabo está se levantando, mas o Senhor vai me dar a vitória. O diabo está me tentando, mas eu posso naquele que me fortalece. A gente não pode de maneira nenhuma, irmão, ceder. Hoje existe um povo aí sedento. Igrejas estão cedendo. Aonde a igreja deveria influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando as igrejas. Aonde a igreja deveria entrar no mundo para pregar o evangelho, é o mundo que está entrando nas igrejas, é o modismo, é as mensagens tortuosas, é coreografia, é teatro. Irmão, o que nós precisamos é a pregação da palavra. O que nós precisamos é a pregação do evangelho, que liberta, que transforma. Se essa palavra for guardada no nosso coração, ela nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Não podemos desprezar a palavra de maneira nenhuma por mera religiosidade. Religião muda o costume das pessoas.
vezes a religião muda as vestes, às vezes a religião muda os costumes, mas a religião não muda o caráter. A religião não transforma o coração. A religião não consegue libertar as pessoas. A religião, ela escraviza as pessoas em um ambiente, coloca regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, tem que ser assim. E às vezes as pessoas se enquadram naquela caixinha, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela sai da caixinha e volta para o mundo. Porque a religião mudou o exterior, mas não mudou o interior. Enquanto o Evangelho, a mudança começa de dentro para fora. Se o nosso interior for liberto, se o nosso coração for transformado, o nosso exterior haverá testemunho, haverá luz, haverá glória do Senhor, meus irmãos. Mas não tem como eu ter um exterior arrumadinho, ajeitadinho, e meu coração está sujo, meu coração é maldoso, meu coração é malicioso, meu coração leva eu a desejar mal para com o meu próximo, meu coração não leva eu a odiar o meu próximo, eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo amar aquele que me fez mal, e isso é perigoso, porque isso aí é a contramão do Evangelho. Inclusive eu estou preparando pela misericórdia do Instituto para a da Igreja, aqui em Romanos 12 mesmo, quando Paulo fala de não se deixar ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E a gente tem visto hoje que o mal tem vencido muitos cristãos, o sentimento, a mágoa, a raiva tem vencido muitos cristãos. Por quê? Porque falta a palavra. Se a palavra estiver na minha vida, se a palavra estiver na tua vida, pode ter certeza, você não terá espaço para ter ódio de ninguém. É as pessoas te odiando e você amando, é as pessoas falando mal de você e você orando por elas, é as pessoas te amaldiçoando e você abençoando elas em nome de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo, essa é a palavra, esses são os ensinos escriturísticos, e a gente não pode fugir disso, igreja. Não podemos, para que a gente não se encontre se enganando a nós mesmos. Então o clamor de Paulo, ele roga pela compaixão de Deus aos irmãos. Essa palavra não é para ímpios, é para os irmãos, é para mim, é para você. Nós temos que se preocupar como nós estamos se apresentando diante de Deus, igreja. Temos que se preocupar. Temos que se preocupar como estamos se apresentando, porque muitos, por brincarem com a graça, muitos, por brincarem de ser cristão, estão caindo em laços, estão caindo em dificuldade e estão se atolando no pecado novamente. Olha quantos desviados tem aqui no bairro, quantas pessoas você não conhece que se desviou, que não voltou, porque a Bíblia diz que vem aquele demônio que saiu e mais seca. E o último estado fica pior do que o primeiro. Deus a cada dia tem tido misericórdia de nós, irmão. Ou com pouca força, ou com muita força, ou com muita oração, ou com pouca oração, mas louvado seja que tem nos sustentado na presença dele. Nós somos privilegiados, porque muitos têm caído nessa última hora, porque não tem se preocupado, não tem se atentado, não tem se policiado como deve se comportar diante do Senhor, diante da igreja, diante de uma sociedade má e perversa. Ao mundo que é trevas, você está no trabalho, tem ímpios na sua volta, você mora na rua, tem ímpios na sua volta, tem pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não gostam de você, que querem o seu mal, e você e eu, nós precisamos ser luz, precisamos ser diferentes, precisamos fazer a diferença, igreja. Amém? Amém. A preocupação de Paulo é que os irmãos procurassem se apresentar o corpo em sacrifício vivo. Aleluia. Sacrifício vivo. Porque no Velho Testamento o sacrifício era ofertado um animal morto. Mas aqui Paulo diz, agora na nova aliança, o sacrifício precisa ser vivo. Sacrifício de louvor, de adoração. A nossa vida precisa ser um louvor e uma adoração na presença dele. A adoração não é estar relacionada só aqui nesse ambiente, não, irmão. É durante todo o dia nós temos que ter uma vida de adoração, de louvor. Nós temos que se apresentar a Deus, o nosso corpo, como um templo morado do Espírito Santo. Precisa cada dia ser purificado pelo poder da palavra. Precisa ser santificado pela presença do Espírito. Amém? Amém. E muitas das vezes, a gente está falando aqui de sujeira, não é física, é sujeira espiritual.
A sujeira espiritual ninguém vê, eu não vejo, você não vê, mas o Senhor vê. O Senhor vê. E só Ele é quem pode limpar. E muitas vezes há alguma sujeira nas nossas vestes, no nosso testemunho, na nossa mente, no nosso coração. E Deus, urgentemente, Ele quer limpar essa sujeira. É o que ele Apocalipse diz: aquele que é limpo, se limpe mais, continue se limpando. Mas aquele que é sujo, se suje-se mais. Então não tem como ser limpo um momento e sujo do outro. Ou é sujo ou é limpo. Ou entra num processo de se sujar, ou entra num processo de se limpar, irmãos. Não pode ficar no meio. Não pode estar um pé no caminho estreito e um pé no caminho largo. Ou escolhe o caminho estreito, ou escolhe o caminho largo. Como nós temos que se apresentar diante de Deus? O nosso corpo. A gente já falei muito sobre isso aqui em alguns outros momentos. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo. Eu já citei aqui, torna a dizer, às vezes o ímpio, a única Bíblia que ele vai ler é você. Ele quer ver Deus em você, ele quer ver Deus em mim, em nós. Isso é forte, irmãos. Será que essa pessoa que Deus para nós realmente tem visto a presença de Deus em nós? Procurei apresentar aos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Culto racional é culto com sabedoria, é culto com discernimento, é culto com inteligência, é culto da mente do homem, não foge não. Tem muitas pessoas em alguns cultos que dizem: o Espírito Santo me tomou e eu entrei em transe. Mentira. Eu me saí de mim. Mentira. O Espírito Santo, quando entra, não tira a consciência de ninguém. Só tem um Espírito que, quando entra no corpo do homem, tira a consciência dele. É o Espírito maligno. Espírito maligno. Por isso que quando você ora para alguém que está manifestado com demônios, quebrando tudo, quando você expulsa o demônio, o que é que ele diz? O que aconteceu? Foi porque a mente dele foi tomada pela ação maligna. Mas o Espírito de Deus não toma a mente. Tudo que ele faz em mim, em você e através de nós é consciente. Nós temos consciência. Nós temos consciência quando o Senhor nos toma em uma palavra profética. Nós temos consciência quando Deus nos toma em alguma manifestação da parte dele. Nós temos consciência. Ele não tira a consciência de ninguém. Por isso que o culto deve ser racional. Eu estava no culto, o Espírito Santo veio sobre mim, eu apaguei. Passou por todo deitado no chão lá dormindo. Mas ninguém tem. O Espírito Santo não traz ninguém para o culto para dormir. Não traz. Não, mas aí foi uma experiência, o Espírito Santo arrebatou. Aí eu creio que pode acontecer isso aí. Se eu arrebatou aquela pessoa em espírito para mostrar algo, trazer uma mensagem para a igreja, eu creio. Mas algumas meninices, papagaio que tem aí fora, tem que ter cuidado. Né? Porque nem tudo que fala de Deus está presente na igreja. Precisa ter cuidado. Até o nome de Deus é falado na macumba. E quem adora não é Deus? Não. E tem muitas igrejas evangélicas, não se escandalize com o que eu vou dizer não. Viu? Tem muitas igrejas hoje evangélicas que não estão perdendo para a macumba não. Não estão perdendo. Você já parou para pensar que em alguns cultos pentecostal só começa o louvor quando começa o... Só começa o fuzuê dentro quando começa o batuque. Quando começa o batuque, aí... Mas a gente entende que quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a glorificar o Espírito em verdade, aí o céu desce. Amém. Aí o Senhor nos enche. Aí vem a alegria do céu. Às vezes a alegria é tão grande, que a gente glorifica, a gente dá glória, mas ninguém vai sair correndo aqui, porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito aos profetas. O que vai edificar a igreja? O Espírito Santo me tomar e eu sair correndo aqui lá no portão, volto para cá e volto para cá. Comecei a dizer, irmão, mostrou um vídeo. O culto estava pegando fogo para a igreja aí, e o irmão estava sentado lá atrás e se levantou, tinha dois púlpitos, um aqui e um ali no chão, um púlpito bem grande. E o cara saiu dali correndo e pegou o púlpito, jogou para cima e ficou batendo no púlpito. Todo mundo ficou até espantado assim. Aí foi rolar a língua lá e falaram em língua, aquela coisa, e depois o irmão voltou dando chute e aquela coisa toda. Isso aí edificou a igreja em quê? Se o suposto Espírito Santo me tomar, eu levanto esse púlpito, dando as costas e começar a rodar aqui. Isso vai edificar a igreja em quê? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele começa a estabelecer a ordem no culto,
ele diz: quando vocês se reunirem, a igreja, quando vocês se reunirem, um tem salmo, o que é o salmo? Louvor, adoração. Um tem doutrina, um tem línguas, um tem interpretação das línguas, mas ele diz o quê? Faça-se tudo para a edificação da igreja. Amém? Amém. Até a questão das línguas estranhas precisamos ter cuidado, porque às vezes tem alguns cultos que o pregador passa o culto todo e só fala em línguas. E a igreja, é Deus, é o quê? Não está entendendo nada. É o quê? É Deus, fala o quê? Então não está entendendo nada. Por quê? Porque a Bíblia estabelece a hora do culto. Se vai ter alguém que vai ser inspirado por Deus para falar em línguas estranhas, Deus também vai inspirar ou o mesmo irmão que está falando língua, ou outro vai ter a interpretação das línguas. Para quê? Para que é necessário ter a interpretação das línguas? Para que a igreja entenda o que Deus quer falar e ela seja edificada. Mas Paulo diz: quando o camarada fala só em língua sozinho, ele edifica quem? A si mesmo. Então, se eu começar a pregar aqui e começar a enrolar a língua, falar em língua por todinho, os irmãos vão entender o quê? Não vai entender nada. Vai edificar os irmãos? Não, só vai edificar a mim que estou falando. Por isso que Paulo diz: no culto público, no culto da coletividade, se tiver o dom de manifestação de línguas, tem que ter o dom da interpretação das línguas. Aí você vê alguns pregadores, infelizmente, erroneamente: Deus é maravilhoso, Deus é bom, é uma palavra em português e uma palavra em línguas. E aí o povo entra naquela explosão de zoada. Não, irmão. O culto, ordem e decência, louvor, adoração, palavra. Amém? Amém. Se Deus fosse manifestar pelos dons, a igreja é dele, ele se manifesta, mas ele nunca vai se manifestar fora dos princípios bíblicos. Nunca. Precisamos ter cuidado. Uma vez eu contei para os irmãos aqui que uma certa senhora foi para uma igreja evangélica, pentecostal, e tinha um pregador de fora pregando lá. E essa irmã era afastada, né? Eu estava visitando. E essa senhora, ela era uma pessoa que andava bem elegante, cheia de cordão, de joias, brinco. E via ela uma madame. E aí ela se sentou no banco da igreja lá e começou. Estava profetizando, e assim diz o Senhor, e vai lá, e vem cá, e pega para lá, e pega para cá. E ele olhou para ele e disse: ó, Deus vai dizer que ele deu um livramento hoje a você. Deus disse que o seu carro ia ser roubado, e Deus deu um livramento. A igreja: aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A irmã olhou para o filho dela, nem carro ela tinha. A bichinha veio a pé. Ela tinha carro e não sabia. Qual foi a dedução do irmão que estava pregando? A mulher bem vestida, né? Toda na roupa bonita, toda na joia. É uma mulher que tem dinheiro, tem carro. Então eu vou jogar o colar, colou. O colar colou. E tem colar de pregar de muita gente. É igual aquele pega rápido. Tem muita gente caindo e saindo, achando que Deus falou sem Deus ter falado. Sabe qual é a maior profecia para nós? A palavra. A maior profecia é a palavra. E se Deus usar alguém aqui com um dom espiritual, com profecia, a profecia precisa vir de acordo com a palavra. Deus jamais vai dar uma profecia, uma palavra através dos dons, fora das escrituras. Jamais. Jamais. Por isso que a palavra tem que estar alinhada. Quem foi que inspirou a palavra? Oi? Quem é que inspirou a palavra? O Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Coríntios 9, 12, que são, Coríntios 9, que são, Coríntios 12, né? Que são 9 dons. Não é isso? Esses dons são de quem? Quem é que reparte esses dons para a igreja? O Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. Ele é que reparte na igreja como quer. Então, se o Espírito Santo que inspirou a palavra, toda a palavra é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E se os dons espirituais é do Espírito Santo, então o Espírito Santo jamais vai dar um dom espiritual fora da palavra. Jamais. Ele jamais vai dar um dom que confronta a palavra. Por exemplo, a palavra ensina que a promessa de riqueza para nós é celestial.
Tem alguma palavra de promessa de riqueza terrena? Todo cristão vai ser rico na terra. Tem esse texto? Não tem não. Mas tem um texto que todo cristão em Cristo vai ter uma riqueza celestial. Vai andar em ruas de ouro. Isso aí tem. Aí vem alguém, então, o Senhor manda te dizer que você vai ser mega milionário. Está na palavra? Eu não estou dizendo que Deus pode dar uma experiência, dar uma bênção, não estou dizendo nada disso não. Eu não estou limitando o poder de Deus. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter cuidado, irmão, com essas profetadas que é dita aí. Precisamos ter cuidado. E para que nós possamos ter discernimento disso, a nossa vida, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, precisa a cada dia ser apresentado a Deus, em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o culto racional. Precisamos ter conhecimento da palavra, sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Hoje a gente vê uma geração de cristãos que tem dois guarda-roupa, um guarda-roupa de roupa para ir para a igreja e um guarda-roupa de roupa para dar durante o dia. É como se Jesus uma abençoada, de noite ela vai com a saia no tornozelo, durante o dia ela está com shortinho com palmo. Isso é sério. Que evangelho essas pessoas estão aprendendo e vivendo? Que não há mudança, não há renúncia. Seu corpo é do Senhor. Você foi comprado pelo Senhor. Você é para se guardar para o Senhor. Você é mulher para se guardar para o Senhor e para o seu esposo. Você é esposo, é para se guardar para o Senhor e para a sua esposa. Os que são casados. Os que são casados. Porque o que tem de fornicação hoje da igreja, jovens se prostituem com jovens. Está assim, ó. De fornicação da igreja. Jovens se prostituem com jovens. Jovens que vão para a igreja para arrumar namoro, para ficar, e fica com um, e fica com outro, fica com dois, fica com três, depois fica com chuva e fica só. E fica mais sem salvação se não se arrepender. Isso é sério demais, muito sério. Esses dias eu conversando com a irmã, ela é de uma igreja grande aqui no bairro, e ela falando, os jovens não querem compromisso, os jovens estão na prostituição, e o pastor não fala nada, e o líder não disciplina, não corrige. Por quê? Porque muitos pastores estão preocupados com a quantidade de pessoas. Quanto mais gente, é sinal que Deus está operando, nem sempre. Não é porque tem quantidade que Deus está no meio, não. Nem sempre. E aí, infelizmente, a gente tem se deparado. Eu, como rodo muito aqui no meu trabalho, eu tenho acesso com tantas pessoas, com tantos irmãos. Eu vejo o relato que as pessoas chegam para mim e dizem: o pastor sabe que o jovem está em fornicação com a jovem, está em prostituição com o jovem, com a jovem, com isso, com aquilo. Mas deixa eu estimar, porque ele é do conjunto de louvor, ele é do conjunto não sei de quê. Não, ele não pode deixar, não. Tem que chamar a atenção, chamar. Não é abandonar não, não é apontar não. É abraçar o camarada, trazer para perto e sarar ele com a palavra. Se ele for ovelha de Deus, Deus vai libertar e o nome do Senhor é glorificado. Se ele for bode, quando apertar, ele corre. Porque o bode não fica não, o bode não quer repreensão não. O bode não quer. E você já viu a característica do bode? O bode fede, né? Cospe. Sabia disso? O bode é bicharisco. Se você botar dois bodes para ficar juntos, ele não dá certo. Começa a dar cabeçada no outro. Não dá certo. Então tem muitos bodes fantasiados de ovelhas das igrejas. Felizmente, é triste isso, mas é uma realidade. Muitos bodes fantasiados de ovelhas. E o pior de tudo é que os líderes que eram para ter compromisso de pregar o verdadeiro evangelho, de trazer essas pessoas ao arrependimento pelo evangelho, não estou nem aí. Não, deixa o bichinho aí. Se for mexer, ele sai da igreja. Se saiu, é porque não está com Jesus. Ele foi estar aqui várias vezes. Se a pessoa saiu da igreja por causa de gente, ela nunca esteve nela por causa de Cristo. Eu vi essa frase e nunca esqueça isso. Nunca esqueça. Porque quem é de Cristo, é de Cristo. Pode dar o que quiser, né? Pode dar o que quiser. Então, nosso corpo, nós temos que. Não podemos ter duas vestes. Para a igreja, eu venho com uma roupa de cristão. No dia a dia, a minha roupa é de ímpio. O mundo está me vendo. Os vizinhos estão me vendo. Poxa, o irmãozinho, ó. Poxa, o irmãozinho, ó. O irmãozinho que prega, lá. O irmãozinho prega lá, e ele está ali, ó. Só de samba canção. Sem blusa correndo no canal.
Irmãozinho da igreja, meu irmão, o que vai faltar é pedrada. Né? Isso é testemunho ou é testemunho? Testemunho. Testemunho. Precisamos ter cuidado. A irmãzinha, eu fui lá na igreja visitar, a irmãzinha estava cantando na frente, poxa, onde ela está ali, ó, seminua. Onde ela passa, os homens tudo olhando e cochichando. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não pode ser de maneira nenhuma objeto de desejo do ímpio, não. A partir do momento que o nosso corpo está sendo desejo de sedução, isso é a lascívia, é uma obra da carne, Gálatas capítulo 5. Precisamos ter cuidado. Não, mas eu não fiz nada, foi fulano que viu, olhou e desejou, mas você não deu condição para ele desejar. Sabe por quê? Porque as partes do corpo estão sendo mostradas. Tratar desse assunto é pesado, hein, irmão? Mas é necessário. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, não estou falando igreja perfeita, eu estou falando igreja bíblica. Se nós queremos se moldar a uma igreja bíblica, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que viver um padrão de vida diferente. Amém? Amém. Eu não estou botando o dedo na sua cara dizendo que você deve usar isso aqui, não. Isso é experiência sua. Se você tem o Espírito Santo de Deus, que eu creio que tem, tudo que você colocar sobre o seu corpo que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai cobrar. Vai cobrar. Se não está cobrando, se você está dizendo que não tem nada a ver, é porque o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo já saiu. Amém? Amém. Então nós temos que a cada dia o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, precisa ser ofertado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Precisamos ser diferentes, meus irmãos. Não é melhor do que ninguém, é diferente. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é triste. Uma vez eu presenciei uma cena no bar aqui, onde uma irmã de uma igreja vinha mal vestida. Agora era mal vestida mesmo. Eu acho que ela estava quase sem vestido. Mal vestida. E quando ela passou, os ímpios tudinho. É casada, é a mulher do irmãozinho, a irmãzinha. Está na igreja louvando, tem oportunidade. Olha a roupa. Eu estava na padaria, os caras estavam sentados e eu pude presenciar. Isso é triste. Isso é triste. Agora é diferente quando uma irmã chega com uma roupa que glorifica ao Senhor. Quando o irmão chega com uma roupa que glorifica ao Senhor, e os ímpios, mas rapaz, que mulher bonita, mulher de respeito, mulher de Deus, bem composta, bem vestida. O marido dela é um cara de sorte. Porque hoje o lema na mente da mulherada é: o que é bonito é para se mostrar. Vai se mostrar mesmo. Vai se mostrar e tudo que eu ia mostrar mesmo. Deus pegou foco aqui da mensagem, né? Bem, meus irmãos? Versículo 2, acompanhe comigo aí para a gente encerrar em nome de Jesus. Versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, só tem uma forma de eu e você conseguir experimentar, provar a vontade de Deus, é não se conformando com este mundo. A palavra se conformar aqui é não se amoldeis, não tomais um molde do mundo. O mundo ele tem um molde, o mundo ele tem uma forma de vida. Qual é o molde de vida do mundo aí fora? Qual é o padrão de vida do mundo? Beber é legal, beber é bom, festejar é bom, ficar com um é bom, ficar com dois é bom. A gente vê esse escancarado aí fora, nas novelas, nos filmes, nos desenhos. Tinha uma novela antigamente aí de guri, de adolescente, não sei se era Chiquititas, né? Fica a memória agora, que o começo da novela, a estreia se iniciava, os jovens, não sei se alguém viu, chegou a ver, os jovens um do lado do outro, um beijava a boca de um, o outro beijava a boca do outro, o outro e assim vice-versa. É isso que está sendo dado aí aos jovens, é isso que está sendo apresentado, é isso. Esse é o padrão de vida mundano. Você é moça, está ultrapassada, vamos curtir. Esse é o padrão mundano. Mas não vos conformei, não tome o molde do mundo, a forma do mundo. Você precisa ser gerado de novo. Você precisa entender que Cristo resgatou
vos conformeis. Não podemos moldar o mundo. Não porque todo mundo faz. Não porque o meu colega da escola faz. Não porque o filho do irmão faz. Se o filho do irmão for para o inferno, você também vai? Quer ir não, né? Então não faça. Não porque todo mundo faz, eu vou fazer. Não, nós temos que fazer o que a Bíblia pede. Fomos cortados, separados. Fomos separados para a glória e louvor do nome do Senhor. Não podemos ver mais uma vida dividida, irmãos. Não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Se há entendimento no nosso coração, se há entendimento do que é salvação, se há entendimento do que é santidade, se há entendimento do que é regeneração, se há entendimento do que foi o sacrifício de Cristo, deve ter uma vida transformada em mim e em você. Se não há entendimento em mim disso, eu vou continuar velha criatura. A casca pode até ser justa, mas no interior está cheio de rapina e de iniquidade. Foi o que Cristo falou para os fariseus, os hipócritas. Se há entendimento em nós do que Cristo padeceu para nos dar a vida eterna, se há entendimento em nós, nós temos que transformar, mas transformai-vos. Amém. Se tivermos uma mente transformada, metanoia, se tivermos uma mente transformada, o nosso corpo será transformado. Se tivermos uma mente firmada no projeto de Deus, não tem como a minha mente estar firmada em Deus e meu corpo querer as coisas do mundo. Quem está firmado em Deus não tem mais prazer nas coisas do mundo, porque ele já foi crucificado com Cristo. Louvado seja o Senhor. Transformai pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Há uma promessa. A transformação pelo entendimento, ela tem um objetivo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Louvado seja Deus. É essa a vontade que nós estamos desfrutando? A vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Nós temos que a cada dia, irmãos, estamos decididos e definidos o que somos e o que queremos. Não sai daqui com raiva, muito menos de mim. Se você quer questionar quando foi pregado, questione Deus, porque tudo que foi ministrado aqui é para o meu bem e para o teu bem. Amém. O mundo tem seu padrão de vida. Cristo também tem um padrão de vida para o seu povo. Quando Deus estabeleceu a nação de Israel, o povo eleito de Deus, o povo era separado. Não podia ter idolatria, não podia ter casamento com mulher do povo de Deus, com homem do mundo. O que mais arrepende das igrejas é isso. As irmãs iam dizendo: eu não encontro na igreja não tem. Se não tem, é porque não apareceu ainda, estou o príncipe cantado. Qual que não vai aparecer, meu irmão? Tem esperança. Nossa esperança não é Jesus? Permaneça aí na fila das aflitas, mas a tua hora vai chegar. Amém? Amém. Mas o que a gente vê hoje é cristãos, homens ou mulheres, na igreja não tem, eu vou buscar lá no mundo, porque eu buscando no mundo eu trago ela para a igreja. Trai. Você conhece alguém que foi buscar uma namorada no mundo e conseguiu converter ela? Pode acontecer, mas é muito difícil. É mais fácil ela desconverter a pessoa. É mais fácil. Por quê? Porque o padrão mundano desse mundo ensina que a gente não consegue viver se não tiver essas coisas. É como se Deus não fosse o suficiente. E Deus precisa ser o suficiente, prioridade na nossa vida. O que a gente vê de relacionamentos hoje destruídos, porque irmãs não soube esperar em Deus, varões não soube esperar em Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, quebraram a cara. Não, mas eu achava que era de Deus, mas não foi de Deus, porque escolheu segundo o que os olhos viu, escolheu segundo a concupiscência dos olhos, escolheu segundo a soberba da vida, escolheu por aquilo que os olhos viram. E minha avó sempre dizia: boniteza não se põe à mesa. Ah, ele é lindo, mulher, ele é lindo. É? É lindo? O coração dele está em Jesus? Ele é de Jesus? Porque se ele for de Jesus e amar Jesus, ele vai lhe amar, viu? Agora, se ele não amar Jesus, se prepara, o couro vai piar para o seu lado.
Porque a ver o camarada dá uma de bênção para conquistar a irmã. Depois conquista, acabou-se. Quem é que fica depois pegando? Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que a cada dia procurar ter uma vida transformada, liberta, viver um projeto de Deus. E o projeto de Deus é a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós com essa palavra. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, como Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só tem uma forma de você vencer o pecado: é guardar a palavra no coração. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja rodando, rolando, correndo, em que é o poder do Espírito Santo, e depois de poucos dias estava na dominação do pecado. Precisamos ter vigilância. Sabe por quê? Porque a nossa preocupação é com a nossa salvação, porque salvação é algo individual. É algo individual. Se você sair daqui hoje e fazer diferente do que você ouviu, meu irmão, é você e o Senhor. O recado, Deus está dando. A mensagem está sendo pregada. Somos perfeitos? Não. Mas nós temos que acabar de andar na presença daquele que é perfeito. Amém? Amém? Vamos colocar isso aí em nome de Jesus.